Fala, Antônio, tudo bem, cara? Já começando a semana puxada? Hoje já foi puxado aqui. Foi? Foi. Mercado financeiro sempre é puxado, né? Você sabe bem. Exatamente, exatamente. Cara, obrigado pelo teu tempo. Compartilha com o pessoal de onde você é no Brasil, onde você estudou e o que você faz hoje atualmente. Perfeito. Bom, então eu sou de São Paulo, sempre vivi aqui, né? São Paulo capital mesmo. De faculdade eu fiz engenharia civil no Mackenzie. Na época eu não sabia muito bem o que queria fazer de faculdade, pensava em economia, administração, acabei indo mais na engenharia na conta do meu pai, que ele falou, faz engenharia que você vai trabalhar com o Legal. que você quiser depois. E aí no meio do curso de engenharia eu comecei a ter interesse por mercado financeiro, né? Caramba. E segui minha carreira inteira quase em Equity Research, que é a área que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho em Equity Research focado em Real Estate, no Banco Uhum. Santander, Legal. aqui em São Paulo também a sede. E recentemente eu prestei para o MBA, né, com a sua ajuda. Foi uma decisão que eu tive lá em fevereiro, janeiro do ano passado, e graças a Deus deu tudo certo, né? Que massa. Então, fez engenharia? Qual engenharia você se formou? Engenharia civil. Engenharia civil. Massa que teve alguma relação, pelo menos, com real estate. Alguma coisa tem, ajuda a Alguma coisa tem. entender, assim, principalmente quando a gente conversa com empresas de construção civil, Aham. ajuda a entender um pouco mais a parte técnica da operação dos caras, né? Mas valuation de real estate é muito de cap rate aqui nos Estados Unidos. É também parecido no Brasil? Para a parte de shoppings, laje corporativa, etc., eles usam bastante cap rate. E aí, Uhum. construção civil, o pessoal usa mais múltiplo ou DCF, né? Múltiplo. Legal. Pô, então engenharia civil no Brasil, São Paulo, e aí já começou a estagiar já no Santander desde a faculdade? Como é que foi? Não, eu comecei a estagiar uma boutique, uma empresa bem pequena que chamava, ainda existe, chama Brava Capital. Era mais focada em alguns fundos de crédito. Foi um estágio curto, depois eu fui para Genial, corretora, e aí foi quando eu comecei a minha carreira de equity research mesmo. Legal, Aí lá eu legal. comecei a olhar utilities, varejo, e aí depois eu fui Uhum. para o Safra. No Legal. Safra já efetivado, etc. Foi quando eu comecei a olhar real estate, e aí depois, em 2021, eu entrei no Santander. Foi isso, fim de 21. Então, você está com quantos anos de experiência pós-formado? Quando você se formou? Eu me formei em 2019, põe aí Legal. 6, 7 anos quase pós-formado. 6, 6 anos, legal. Então você está com o quê? 28 hoje, 29? 28. Faço 29 esse 28. ano em julho. Ah, legal, cara. Foi a mesma Ah, data, é a mesma idade que eu vim pra cá também. Eu pô, vim com excelente. 29. É que eu lembro que você comentou muito que era meio que o sweet spot, né, Sweet spot, pra 28, fazer 29. MBA. E aí, conta pra galera, como é que o MBA apareceu na tua vida e, pô, o que te levou a fazer o MBA? Perfeito. Muita gente pergunta isso, né? E eu gosto de começar falando assim, cara, MBA sempre foi um sonho que eu tive, porque eu sempre achava algo Nossa. animal. E até por ter feito o Mackenzie, né, que é uma faculdade boa aqui em São Paulo, mas não é Uhum, uma faculdade top, eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha de, pô, quero muito estudar numa faculdade muito fera, ter isso no meu currículo, uhum, etc. uhum. Só que eu sempre achava que era algo impossível de fazer. Pelo custo financeiro, assim, pelo brand awareness que tem as Sim, sim, as universidades tops, eu faculdades. falei, pô, deve ser muito difícil de entrar. E aí, cara, eu trombei no seu Instagram por volta do fim do ano retrasado. Fim, 2023, fim de 23. E aí eu comecei, pô, o cara tá falando aí, talvez não seja algo que dá. impossível. E começou a ficar com essa pulga atrás da orelha, meu, vou fazer. Aí, no fim de 24, Thiago, desculpa, início de 24, eu operei o joelho. É até engraçada essa história. Eu operei o joelho e eu comecei a trabalhar muito no dia pós-operatório já. Eu tinha feito cirurgia de LCA e etc. E Nossa, eu comecei a ligamento colocar as cruzado. contas, tipo, na ponta do lápis. Falei, pô, tô trabalhando tanto aqui, ganhando em real, que não vale Tanto, nada. É só difícil pra desvalorizando. caramba progredir na carreira, porque tem muito essa parte que até você comenta um pouco, né, quando a Sim, gente sim. conversou, de puta, tem que fazer muito network interno, às vezes nem é Network tanto interno, mérito muito aqui dentro. politicável. E eu fiquei um pouco de saco cheio, foi meio que aquela virada de chave. Falei, pô, tô com a idade boa, experiência de trabalho boa, por que eu não tento fazer um MBA agora para dar uma repaginada na minha carreira? Morar Uhum, fora, que é uma experiência que eu sempre quis ter a oportunidade de, pô, trabalhar no mercado financeiro ainda em Wall Street, que uhum, é uhum. o polo Que quer financeiro do fazer. mundo. Então foi um pouco isso a decisão. Que legal. E aí eu te contatei lá na época, cara, fevereiro eu já estava estudando para o GMAT, acabei aplicando com o EA, etc, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Caramba, então bastante coisa aí pra. Então, já tinha o sonho de estudar fora, e essa síndrome que você tinha, né? Eu também tinha, pô, e muitas pessoas têm, cara, eu não vim de faculdade top, sem chance, né? E hoje você tá aqui falando comigo que você passou em todas as faculdades que você praticamente se aplicou, em Columbia, NYU e tudo mais, né? Pô, você passou nas melhores.
né? Então você Exato, viu que faculdade não interessa muito, né? Então, exatamente. ajuda se tivesse uma poli, um ITA, ajuda, mas não é tudo. Eu acho que no final, até me corrija se eu estiver errado, acho que a parte da experiência profissional acaba valendo muito mais do que Vale muito. a faculdade que você se formou, né? E você tinha uma experiência muito sólida, né, cara? Muito bom, passou por bancos bons, banco grande. Então isso aí ajuda muito, né? Dá um degree no currículo, né, que você tinha. Total, total. Me ajudou bastante. E também, assim, para desenvoltura na hora das entrevistas, ajuda pra caramba também. Aham, o pessoal já conhece, né? Pô, então faculdade, eu passei por isso também, isso não impacta, né? A parte daí você falou de estudar ali, a gente começou a preparação lá em fevereiro de 23, 24. Como é que foi a preparação para aplicar, né? O que foi calcanhar daqueles, o que você faria diferente hoje? E foi uma maratona, né? Uhum. Querendo ou não, eu comecei a me preparar um pouco tarde para quem queria passar com o Round 1, que começava em Round one. agosto. A primeira que eu Uhum. mandei foi CBS, acho que foi meados de agosto. O mais Uhum. difícil para mim, eu acho que deve ser para todo mundo, é a parte dos testes, né? Do Dos teste. testes padrões lá. O que foi uma maravilha que eu conversei com você e eu não ia saber esse caminho nem a pau foi o Executive Assessment. Executive Assessment. Porque realmente ficou muito corrido para mim para fazer o GMAT. Cara, até com um background de engenharia, por exemplo, você É esqueceu tudo de sofrido. matemática. Esqueceu E tudo. aí você tem que fazer um puta catch-up para depois começar a fazer os simulados, etc. Então é corrido, assim, 3, 4 meses ficou puxado, não tirei a nota que precisava. E Uhum. aí o ponto positivo disso é que eu falei, pô, vou me preparar pro GMAT, porque o EA o Thiago falou que é mais tranquilo. Se eu não passar no GMAT, pô, me preparei pro GMAT, no EA eu vou chegar estourando já. E foi E meio que chegou, né? isso. Aí eu lembro que eu tirei, sei lá, 163 ou 164 no EA, que é uma nota super alta, e todas as aplicações foram super boas, né? É. E aí depois a gente entrou na fase de redações. As Redações, redações, até, você me guiou, acho que você pode até fazer um paralelo. Eu gosto de dizer também que eu tenho muita facilidade com escrita. Até teve fácil, foi fácil. porque eu trabalho com Acquire Research, etc. Eu É. vivo escrevendo, né? Então essa parte para mim foi muito fácil. E até vou abrir um negócio aqui agora, Thiago. Quando eu comecei a mandar para você, você mudava pouquíssima coisa. Eu Pouquíssima falei, coisa. pô, será que esse cara tá de sacanagem comigo? E eu gastei uma grana aqui, o cara nem tá, pô, Nem tá dando olhando, tanta nem tá lendo. atenção. Mas, pô, todos os toques que você deu, cara, foram perfeitos. Aí no final as coisas que eu ajustei ficou, meu, assim, impecável as redações. Foi E impecável. foi isso. Foram 5 escolas que a gente aplicou. A gente ficou em waitlist de 2, que foi Duke e Cornell. E passamos em Darden, passamos em NYU e NYU. Columbia. Caramba, meu. Foi. Cara, foi perfeito os applications. Aí, Duke, esse comentário aqui acho que eu não comentei com você. O meu irmão fez o processo também, ele fez com outra consultora. Aham. Ela tava pistola com o Duke, porque ela Caramba. falou: Meu, esses caras passaram um monte de brasileiro no early round. E aí eu já sabia, foi o Thiago que passou todos os brasileiros do early round. E eu acho que foi até um dos fatores que eu também fiquei na lista de espera lá, porque eu prestei no first round, né? Sim, sim. E aí Do foi FI. isso, cara. E aí depois as Legal. entrevistas, todas muito tranquilas também. Tem uma É. preparação por trás, mas não é nada bicho Eu de sete cabeças. lembro. Eu lembro das S's que todas foram boas. A única S que você teve dificuldade no início foi aquela de Columbia, que é como é que você faz o teu MBA Experience. Essa S é mais difícil. Exato. Mas a tua ficou topíssima depois que a gente arrumou. Ficou, exato. Eu lembro que você deu uns toques lá, aquela parte de fazer uma palestra ou um evento de real estate, lateral real Trazer a estate. galera, criar a Ficou célula, top. né? Ou focar algo da célula de real estate, sei lá. Exato. Né? Criar a sala de real estate no IB Club. Foi top. Mas é que assim, minha visão, a primeira é a mais difícil, né? Depois você A vai primeira, encaixando depois uma na vai. outra, você pega o jeito. Que massa, cara. Então, passou, porra, sofrimento, aceitou Colômbia já. Já aceitei Colômbia. Aceitou Colômbia, que massa. Vai ser meu vizinho aqui então agora. Vou te encher bastante o saco aí Que pra tomar massa. café, etc. Já fechou dormitório, essas coisas tudo ou não? Então, eles abriram faz umas 2, 3 semanas pra aplicar no dormitório da faculdade. E aí eu Uhum. apliquei, só que eu fico sabendo só fim de maio ou fim de junho, agora eu não lembro muito Bem bem. antes na época de vir. E não, até É outro ok. ponto que, pelo visto aí, o mercado é muito líquido de aluguel, né? É muito Então não líquido. adianta eu dar entrada agora. Eu preciso Não. esperar chegar mais perto de Queria até te chegar. falar, o mercado de Nova York ele tem menos de um mês de liquidez. Sim, Então, se a tua aula começa metade de agosto, tem que ver apartamento metade de julho. Tipo assim, é assim, cara. É muito líquido. exato. Então não O se que preocupa que alguma coisa você vai achar. exato. E eu já baixei, acho que é Zillow e Street Easy. Achei Street opção Easy pra Zillow. caramba lá. Bom pra caramba. A gente usa muito Street Easy quando quer olhar Manhattan. Então, assim, o Street Easy acho que é o go-to pra olhar Manhattan. O Zillow é mais
geralzão, mas acho que para Nova York, olha o Zillow. Eu tô olhando os dois, tô achando mais opção no Street Easy, mas os dois são ótimos. Cara, então isso passou, agora tá na parte também do visto, eu acredito, né? Tirar o I-20. Então, eu tô casando no civil pra fazer esse processo. Vai casar agora para poder também vir e ficar com o visto. Exato. Nossa. Caso no civil, sábado que vem agora. Massa, cara, massa. E vai precisar financiar? Vai emprestar dinheiro aqui? Como é que você vai fazer? Vou. Eu tô indo com um amount justo pro primeiro ano, então o primeiro ano eu não vou precisar financiar nada. Aí o segundo vai depender muito de offer de estágio, se vai No ter estágio que você vai retention juntar, offer, né? etc. Se tudo der certo, eu vou pegar um loan lá, mas não é tanta coisa. O que eu recomendo, né, cara? Embora às vezes você tenha o dinheiro no Brasil ou você guardou a graninha, eu pegaria, porque acho que a gente até já conversou sobre isso ou eu falei para alguma aula. Essa vai ser a única oportunidade que você vai ter aqui nos Estados Unidos, cara, de você levantar um loan sem ter nenhum histórico de crédito nem nada. E aí é melhor você deixar esse caixa que você tem no Brasil hoje, que é pra você ter liquidez e poder iniciar a tua vida pós-MBA nos Estados Unidos bem. Tipo assim, você poder comprar móveis, comprar carro, você ter, sabe, capital para poder pagar 2, 3 meses de aluguel antecipado. Você vai ter umas despesas na tua vida depois, né? Então eu pegaria, sei lá, pega 80% do tuition e deixa o caixa guardado, sabe? Entendi. Porque depois que se formar, cara, não vai conseguir levantar $200 mil do dia pra noite. Entendi. Entendeu? Vale a pena levantar a grana e deixar ela aqui nos Estados Unidos. É uma boa ideia. Eu tô pensando ainda certamente o que eu vou fazer nisso, mas faz sentido, né? Até porque no Brasil tá rendendo 14% na renda fixa aí. Exato. E o câmbio tá Né? super desvalorizado aqui, né? É que eu fico com um pouco de medo disso só. Tipo, pensa você, cara, de research, você levanta a dívida em dólar pra ganhar em dólar e pagar em dólar. Esse dinheiro do Brasil, em teoria, você nem deveria mexer, né? Sim, sim. Pelo que eu entendi também, teu background, você quer ficar no mercado financeiro, então você vai procurar recrutar para banco, fazer IB, fazer research, asset. Que você tem ideia do que você vai querer fazer? Minha ideia principal é a IB. IB, né? Até uma carreira que eu sempre quis fazer aqui no Brasil, mas quando eu comecei a procurar estágio, eu comecei em Equity Research, porque eu tinha aquele tesão em fazer valuation. Entendi. Aí, entrei Agora, nessa carreira, chega. nos últimos 3, 4 anos tenho pensado em ir pra IB, mas o mercado aqui também tem ficado muito ruim. Isso foi também um driver para eu fazer um MBA, inclusive. Legal. Aqui é um mercado muito grande, né? E aí, dentro da IB, você pode trabalhar na célula, nos grupos que cobrem real estate, né? Que você já tem o know-how. Então, se você gosta, de fato, dessa indústria, você pode cobrir real estate, tá? O legal é que tem bancos que eles chamam de Real Estate Gaming and Lodging. E aí inclui toda a parte de hotelaria, parque de diversão, toda essa parte de entretenimento. Tem um ângulo também, cassino. Cara, tem um ângulo bem diferente também aqui. Bem massa. Porque até, o mercado aqui é tão pequeno que até a parte de hotelaria é desprezível. Aqui no Brasil, né? Óbvio, tem muito hotel, claro, mas sim. transação de hotelaria tem muito pouco. Pequeno. Você quase não vê. Aqui é isso, é shopping, laje corporativa, praticamente acabou o mercado, faz tempo que não tem transação também. E aí as construtoras que bombam, que aí tem Minha Casa Minha Vida, etc, e o mercado é bom. Mas é um mercado que sim, que eu tenho interesse em fazer, Thiago. Meu medo só é que parece que o real estate tá meio baqueado aí, né? Aqui, cara, eu tô até valendo, eu sempre acompanho casas e preço das casas na Flórida, Miami, Orlando, regiões ali, sabe? Eu tenho interesse de ter uma casa lá um dia. E assim, o que tem de inventário de coisa lá embaixo tá absurdo. Eu tô até com medo de tanta coisa que tem, cara. Então tem muito inventário e o preço tá caindo e as casas estão ficando no mercado, tipo assim, 180 dias, 200, 300 dias. Então alguma coisa vai acontecer. Exato. No mercado imobiliário. Eu acho que precisa corrigir, porque tá insustentável, né, o preço dos imóveis na Flórida e algumas regiões dos Estados Unidos, porque teve aquele fluxo que a galera de Nova York, das grandes cidades, saíram, né, aí inflacionaram o preço lá embaixo e agora estão meio que voltando, né, então estão meio que saindo, então tem muito inventário também. Exato, e o que eu tava vendo também, por conta desse fluxo, teve muita gente que começou a incorporar lá. Então, você teve um aumento da demanda, o estoque demora para ficar pronto. O estoque demora para ficar pronto. Tá entregando, sei lá, começou a entregar no passado e esse ano. É isso aí. É uma dinâmica ruim mesmo para o mercado. E esse mercado de juros mais alto também impacta o investidor, né? O cara tem medo de entrar comprando. Impacta a galera que comprou e tava com o loan fixado na Selic americana, né? Os seguros de mortgage lá embaixo também subiram. Então tem várias coisas que subiu lá que tá impactando muito, né? Lá embaixo do mercado. Que massa, cara. E que mais? E que dica que se dá geral pra galera aí que tá iniciando o processo agora, tá pensando em estudar fora, tem as mesmas dúvidas que
que a gente tinha, né? Porra, não vim de família rica, não vim de faculdade top, não tem todos os pedigrees, né? O que você dá de dica pra essa galera aí? Acho que, assim, já comentamos principalmente do pedigree, né? Não se preocupa com isso. O seu currículo escolar você consegue compensar com outras coisas. Você pode tirar uma nota muito boa no GMAT ou no EA, você pode ter um currículo muito fera profissional que você compensa. Então acho que isso é o que você tem que menos se preocupar. A parte financeira, assim, Thiago, eu tenho um pouco mais de conforto do meu lado, do que eu fiz durante a profissão. E eu sei que também, pô, se desse um pepino, meu pai me ajudaria, entendeu? Poder ajudar. Conseguiria me ajudar com algo. Mas eu não deixaria de seguir esse sonho porque talvez você acha que, puta, vou precisar financiar muita coisa, etc. Faz o processo, porque também, cara, eventualmente você consegue bolsa. Se você não fizer, você nunca vai saber se você vai ter isso ou não. Então faz, pô, você vai conseguir eventualmente uma bolsa. Tem várias instituições de bolsa no Brasil que tem opção também. Eu estou prestando para a Fundação Estudar, Instituto Ling, a Prodigy que dá financiamento, tem uma bolsa pequena, mas tem. Então, assim, você tem opções de funding e você ainda pode se financiar nos Estados Unidos também. Cara, depois você discute aí com o Thiago, você que está assistindo, você vai ver lá o Employment Report. Cara, o loan que você vai pegar, você vai pagar, sei lá, 3, 4 anos. 3, 4 anos, Você teve essa experiência, né, Thiago? É que eu acabei indo pro mercado financeiro, então acelera muito, né? Total. Mas se você vai pro mercado financeiro consultoria, é 3 anos, 4 anos no máximo, no máximo. Exatamente. Então o payback é muito rápido. Né? E é aquele ponto, né? Os caras não iam emprestar se não tivesse não muita gente emprestar. Que pagar, né? Exatamente, é o melhor então, ponto. Tem um track record aí na indústria. Cara, muito bom, cara. Parabéns aí, cara, pela trajetória. Agora vai detonar aqui, a gente vai se ver muito em Nova York, você vai me encher o saco aqui pra fazer café, te conectar com os bancos todos, cara, meus amigos todos aqui. Vai ser massa. Não vai ser massa. Valeu, cara, Thiagão. Obrigado, Antônio aí, cara. Valeu, boa noite, cara. Bom descanso. Obrigado, Thiago. Boa noite pra você também. Tchau, tchau. Um abraço.